Então, assim diz a palavra do Senhor. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quando a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim, porque, pois, buscais mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto o sábio como o do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns anos, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se fez debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento, diz Salomão para nós mais uma vez. Irmãos, nós vivemos dias abarrotados de informações. Somos bombardeados por imagens, por ideias, somos bombardeados por sugestões que fazem, que nos diz o que fazer, que nos faz comprar coisas, que nos diz aquilo que devemos ser também. A tecnologia, claro, ela abriu portas para nós. No entanto, ela trouxe também muitos males. E não precisamos de muito esforço para comprovar isso. Há uma frase interessante que eu trouxe aqui, de um psicanalista chamado René Dentes. Ele diz o seguinte: o indivíduo do século XXI está sem bússola, e o fato de estar perdido, sem saber para onde ir, gera medo e angústia. Afinal, esta bússola pode indicar algumas direções erradas, diz ele. Com toda a gama de informação que nos é oferecida, nós vivemos ainda numa época ignorante, miserável, apóstata, analfabeta. Fala-se em saberes, falam-se em muitos saberes, saberes acumulados, e saberes que nós não encontramos um remédio para todo esse caos. Saberes em que nós não encontramos respostas para diminuir os males, os efeitos do nosso tempo. Trata-se de encontrar, alguns tratam de buscar conforto, segurança, esconderijo nesses saberes ou nessas ciências modernas, no acúmulo da sabedoria humana, na medicina, na psicanálise, na psicologia, na pedagogia, na psiquiatria, na antropologia. Busca-se um conforto, uma solução para os males do nosso tempo na economia, a salvação do mundo na economia, nessas ciências. Repare que alguém disse que educar é redimir. Redimir, nós sabemos bem, redimir é salvar, redimir é resgatar aquele que estava perdido. E a ideia aqui de educar é redimir é a ideia da pedagogia como algo que oferece esperança, tanto para o docente quanto para o discente, tendo como foco o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e, pasmem, espirituais. Encontra-se na pedagogia talvez um remédio, uma solução, algo que venha agora diminuir os efeitos dos males deste mundo caótico. São falas aqui que eu trouxe de uma sabedoria orgulhosa,
de uma sabedoria vaidosa. E muitas vezes nós também bebemos deste mesmo veneno. Achamos que a solução para a nossa vida está no acúmulo da sabedoria. E aí mergulhamos profundamente na vaidade dos nossos corações. E aí, é aqui que nós precisamos então fazer uma investigação no nosso coração e alma, porque foi isso que Salomão propôs aqui. Ele quer agora investigar a partir das suas próprias experiências aquilo que lhe traga um conforto, felicidade, bem-estar para este mundo debaixo do sol. Ele vai mostrar aqui que proveito tem acumular a sabedoria que não vai servir para nós de bússola para a grande confusão e males que envolvem o nosso tempo. Essa é a proposta de Salomão. Foi olhando para aquilo que acontece debaixo do sol que Salomão buscou a sabedoria mundana, a bússola para melhorar o medo, a angústia existencial que lateja na sua alma, no seu coração. Só que ele cai em si. Ele desperta, ou melhor, ele é despertado. Ele é chamado à consciência. E agora, por meio de conselhos sábios, o grande rei Salomão nos ensina a viver a vida com os nossos olhos voltados para o que está acima de nós, para aquilo que está além, para aquilo que um dia, meu irmão, será revelado a nós, será mostrado de forma plena a nós. Ele vai nos ensinar aqui como lidar com coisas que não valem o nosso esforço, que não valem os nossos esforços. Ele vai nos ensinar aqui a poupar as nossas energias para aquilo que de fato é proveitoso para a nossa vida. Salomão agora está velho e vai nos convidar de fato a desfrutar desta vida com sabedoria. Sabedoria como um dom dado pelo Senhor para o exercício da fé, para o exercício de uma vida piedosa, não para a nossa arrogância. É para isso que Salomão está apontando aqui. E é relevante para nós, né? Porque este conselho vem de um homem sábio que experimentou tudo na vida, tudo aquilo que esteve ao alcance dos seus olhos, ele não negou ao seu coração e à sua alma. Portanto, alguém experiente, que tem bagagem para nos ensinar como desfrutar da verdadeira sabedoria, como viver a verdadeira sabedoria. Esse é o conselho de um homem que teve tudo, comida, bebida, mulheres, e que descobriu que não pode encontrar nestes prazeres o real sentido, o significado para a sua vida. É sim Salomão. É como comenta Douglas Wilson, dizendo o seguinte: melhor é galgar o precipício de olhos abertos que com eles fechados. É melhor, diz ele, ser Sócrates com fome do que um porco saciado. Qualquer pessoa acostumada a pensar, percebe de forma instintiva que essa é a melhor opção. Mas defender essa melhor opção hoje é que é o problema. É que é difícil. É uma tarefa perigosa. É uma tarefa arriscada demais. E é sobre essa questão que Salomão vai discorrer em todo o versículo, em toda essa perícope, do versículo 12 até o 17. Ele vai aqui imediatamente, sem perder tempo, destacar, avaliar, investigar sabedoria, loucura e estultícia. No verso 12: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia que fará o homem que seguir o rei, o mesmo que outros já fizeram, de Salomão. Salomão traz algo aqui que não é novidade, algo que ele já investigou e que ele conhece com propriedade. Irmãos, trata-se de um homem rico aqui.
que buscou o prazer, a felicidade na vaidade das riquezas. E são poucos, e por que não dizer nenhum, chegará à experiência que ele alcançou aqui. O primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, verso 14 em diante, o autor vai descrever as riquezas de Salomão. Repare, o peso do ouro, o texto vai dizer, verso 14, que o peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano era de 666 talentos de ouro, ou seja, 23 toneladas de ouro por ano. Vai falar que os escudos dos oficiais do exército do rei Salomão foram revestidos por ouro, que as taças que ele tomava a sua água, o seu vinho, a sua bebida, eram taças de ouro. Ele tinha navios para trazer ouro. O verso 23 vai dizer mais para nós. Vai dizer que Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Salomão não está trazendo algo novo aqui, uma novidade. Ele vai falar sobre a sabedoria também, irmãos. Ele vai mostrar a sabedoria no capítulo 2, verso 1 ao verso 11. Aqui expressando por meio da riqueza, não como um interesse de exibição, de ostentar a sua riqueza, mas para mostrar que tudo que ele teve não fazia sentido para a vida debaixo do sol. Tudo que ele teve, todas as suas conquistas, não fez sentido debaixo da vida aqui do sol. Salomão aprendeu que a riqueza não é um fim em si mesmo. E depois de ele considerar a busca, então, pelas riquezas, aí sim ele passa a refletir sobre a sabedoria, sobre a loucura, sobre a estultícia. E a essa altura, irmãos, ele já havia feito a mesma coisa no capítulo 1, verso 13. Também no capítulo 1, verso 17, quando ele aplicou o seu coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. Loucura e estultícia. Será coisas diferentes? Antagônicas? Salomão traz aqui coisas que andam juntas. A ideia aqui de Salomão é dar ênfase ao mesmo pensamento. Uma tola loucura é a ideia. A sabedoria aqui ganha contornos mais amplos. Ele vai descrever uma pessoa de orientação boa. Não estou dizendo que ela é uma pessoa boa, mas de uma orientação boa, lúcida, transparente. A moral aqui é elevada, desde que é sábio. Salomão medita assim, irmãos, para descrever a diferença entre o viver sábio e o viver tolo. Salomão está, por assim dizer, reavaliando as pretensões da sabedoria e da toda loucura. Ele compara as duas, investigando a diferença entre a maneira certa e a maneira errada de viver debaixo do sol. É assim que Salomão trabalha: loucura, estultícia, sabedoria. Só que ele não para aqui. Ele não para aqui. Ele vai aprofundar na sua investigação. Ele quer olhar agora por um prisma. Ele quer que a sua mente e o coração se expanda diante daquilo que ele está investigando. Ele vai, no verso 12, mostrar isso para nós. O que fará um homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. O texto aqui é um tanto quanto complicado. A tarefa aqui é complexa, a tarefa aqui é difícil. Compreender esses versos aqui não é algo tão fácil. Mas ao que tudo indica aqui, ele está recorrendo ao conceito de que não há nada de novo debaixo do céu. Ele examinou todas as propostas do mundo, lembra? Ele faz isso pela ciência, ele faz isso pela sabedoria, com uma paixão agora refinada. Como alguém que agarrou o máximo, o que ninguém mais pode pegar.
foi o homem mais sábio que já existiu. Nenhum outro homem, nenhum outro ser pode aperfeiçoar aquilo que ele já fez, aquilo com que ele já trabalhou. As suas investigações não podem ser melhoradas por nenhum outro homem debaixo do céu. Qualquer outro homem faria o que outros já fizeram, mas não o que Salomão fez. Não o que Salomão alcançou. O que ele está dizendo é inútil procurar os mesmos resultados. É inútil. É inútil repetir ou tentar a mesma experiência do grande rei Salomão. Só que, é claro, investigando, feito assim, investigando com cuidado, agora ele tem que decidir. Israel, ele precisa decidir por aquilo que seria mais vantajoso. E repare, o verso 13, ele vai dizer para nós, ele vai decidir para nós. Então vi que a sabedoria é o quê? É mais proveitosa do que a estutícia. Quando a luz traz mais proveito do que as trevas. Há uma proposição aqui comparativa a fim de expor para nós as vantagens e o valor sobre o outro aqui. A sabedoria como sendo superior à tolice. A luz como sendo superior ao quê? Às trevas. Para Salomão a sabedoria é imensamente superior à loucura, à estutícia. Para ele, a sabedoria é imensamente superior a qualquer das aquisições e prazeres que ele desfrutou nessa terra. Ela é comparada aqui, a sabedoria, à luz sobre as trevas. Existe, irmãos, uma diferença entre os sábios que andam na luz e aqueles que não têm juízo, que são loucos, que vivem nas trevas. Para Salomão é mais seguro andar na luz, não nas trevas. Salomão está aqui comparando para nós, nos ajudando nessa tarefa de descobrir os benefícios da luz e os perigos da escuridão, das trevas. E ele vai admitir essa verdade no verso 14, dizendo o seguinte: os olhos do sábio estão onde? Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Os sábios têm os seus olhos na cabeça, ou seja, os sábios têm os seus olhos abertos, enquanto o tolo vive em trevas, miram nas trevas, olham nas trevas. Os sábios têm os olhos abertos para enxergar com clareza, para ver além, distante, e por isso ele distingue a luz das trevas. Ele consegue fazer essa separação. O sábio não está sem bússola. O sábio não está perdido. O sábio não está como quem não sabe para onde ir. Não está com aqueles que têm medo, que vivem angustiados. O caminho do sábio é um caminho ordenado, é orientado pelas Escrituras do Senhor. Ele sabe por qual direção seguir, ele sabe qual voz ouvir. Ele sabe discernir os conselhos certos dos conselhos errados. Por quê? Porque existem princípios, porque existem valores, porque existe a palavra do Senhor norteando a sua mente, visão, o seu caminhar, a sua vida. Ele ama a lei do Senhor, ele vive conforme a lei do Senhor. Mas os estultos, os loucos, eles vão seguir caminhos avessos. E vai seguir caminho avesso com os olhos vendados. Eles vão caminhar em trevas, meu irmão. Eles vão caminhar sem enxergar além de si mesmos.
Eles não conseguem olhar para uma outra direção senão aquilo que está debaixo do sol. Esse é o tolo. O tolo aqui é aquele que é bombardeado pela sabedoria humana e sugestões que mandam o que ele tem que fazer, o que ele tem que ser, conforme nós lemos lá no início. Ele não consegue ver, ele não enxerga. Ele não consegue visualizar o risco que ele está correndo, o desastre que o espera. Estão perdidos nas trevas. Esse é o caminho dos loucos. Percebeu a diferença? O sábio, ele consegue ver. O tolo, ele está perdido na escuridão, perdido na sua própria sabedoria. Só que temos um problema aqui. Salomão parece mestre em fazer isso. Ele nos apresenta agora um problema. Ele vai dizer que tanto o sábio quanto o louco vão dar no mesmo caminho. O texto aqui vai trazer uma realidade que é dura. Ele vai dizer para nós que há um destino comum aos sábios, aos loucos. Ele vai dizer aqui que aquilo que acontece com o tolo vai acontecer com o sábio. Mesmo com toda a sabedoria, essa sabedoria não pode lhe proteger. Salomão termina o verso 14 dizendo que o mesmo lhe sucede a ambos. É a realidade aqui da morte. A morte é final para o sábio e para o tolo. Salomão desenvolve isso no verso 15, ainda mais. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Assim me sucede a mim. Porque pois busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Diz o verso 15. Lá no início, lá no início do verso 14, Salomão descreve a grande diferença entre a vida, morte, os valores das ações dos sábios e dos tolos. Agora no verso 14 e no verso 15, existe um aspecto da existência que ambos terão a mesma experiência. O mesmo destino é colocado aqui para os dois. Sábio e estultos terão o mesmo fim terreno. Não adianta pôr a confiança na sabedoria. Não adianta pôr a confiança na sabedoria acumulada no transcurso da vida. Não adianta pôr a confiança na sabedoria, porque um dia seremos traídos por ela. O final chegará. A nossa sabedoria não vai nos sustentar para sempre. Perdão. Mas há de se falar isso. Há muita gente buscando desesperadamente aquilo que perece. Pessoas buscando a solução para a sua vida nas coisas deste mundo. Pessoas buscando a solução para a sua vida naquilo que perece, depositando a sua confiança, depositando o seu coração naquilo que é terreno, numa casa nova, num carro novo, numa promoção no trabalho, num curso novo, num novo estudo, num novo livro. Quem sabe este livro me ajuda a enfrentar os meus dilemas. Salomão está dizendo aqui que o que acontece com o estulto, acontece com o sábio também. Todos morreremos. E não haverá vantagem na sabedoria depois da sepultura. Havia um pastor, amigo nosso,
Joseph. Ele diz o seguinte: olha, Ricardo, não se mate de estudar, porque você só será um cadáver outro. Não é um desprezo pelo estudo, porque era quem mais me incentivava ao estudo. Não é um desprezo. Mas o que ele queria dizer é: não coloque as suas expectativas, uma expectativa salvífica, na sabedoria humana, porque no final das contas não vai dar em nada. É tudo transitório. Tudo transitório. Embora, irmãos, seja melhor, mais seguro para nós vivermos como um sábio do que como um tolo nesta terra, todos têm o mesmo fim. Mesmo que a sabedoria seja proveitosa a nós, todos teremos o mesmo fim. A sabedoria humana não pode salvar a nossa vida. Não pode. Sábios e tolos, Salomão está dizendo aqui, sábios e tolos morrerão, e toda a sabedoria acumulada não pode libertá-los, não pode imunizá-los da morte. O destino final dos sábios não é melhor do que o dos tolos, quando torna a sabedoria um fim em si mesmo. Reparei no verso 16. Salomão vai dizer que, independente das coisas boas ou más que os sábios e os loucos, os tolos, façam em suas vidas, todas elas serão esquecidas. Olha isso. Pois tanto do sábio como do estúpido, a memória durará para sempre. Não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai aonde? Tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte, morre o estúpido. Eu não sei aqui em Cabo Frio, mas na cidade que eu venho, longe, Arraial do Cabo, havia o costume de colocar os nomes das pessoas importantes nas placas, de rua. Rua Francisco Pires de Mendonça, a rua que eu morei. A referência era o nome do meu avô, bisavô. Eu lembro com carinho. No entanto, surgiu uma geração que não conhece, não sabe quem é, não conhece as suas obras. Aqui, irmãos, tanto o sábio como o estúpido, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Aqui poderíamos dizer, como o filósofo e cientista norte-americano Benjamin Franklin: não há nada determinado, salvo a morte e os impostos. Como também poderíamos dizer aqui, com o puritano James Smith, antecessor de Charles Spurgeon, 1 hora depois da nossa morte, repare, 1 hora depois da nossa morte, basta 1 hora, depois disso, não diferentes serão nossos pensamentos acerca do dinheiro, dos prazeres, dos deleites das nossas luxúrias. Tudo que estimamos e desejamos no presente, tudo será diferente depois dessa 1 hora. Esforcemo-nos para ter os pensamentos que teremos depois de 1 hora de nossa morte. Miremos o céu, diz ele, olhemos para o céu. Façamos esse exercício diário e então percebamos como todas as coisas terão outras cores. Busquemos o reino de Deus, até que nele estejamos, diz o puritano. É assim. E sabe uma coisa? Salomão conclui essa perícope discorrendo sobre
A vaidade de buscar a sabedoria humana. Pelo que aborreci a vida, diz o verso 17. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade correr atrás do vento. O que Salomão está dizendo aqui, Israel, é: eu perdi o gosto pela vida. Pesado, não? Eu perdi o prazer de viver. Por quê? Porque me foi pesado demais o trabalho que fiz debaixo do sol. Foi pesado demais o trabalho de buscar a sabedoria e buscar nela a salvação para a minha alma. Foi pesado demais. Salomão aborreceu aqui, se aborreceu, perdeu o gosto pela vida, quando ele percebe que ela era tão insível, inútil, enganosa, que não levaria dela nada. Isso foi pesado demais. Isso foi angustiante. Isso foi sufocante para Salomão. Todo o seu esforço, todo o seu trabalho estava para perecer, estava para ruir, estava para sucumbir. É isso que acontece conosco. Nos aborrecemos da vida. Ficamos desgostosos dela. Quando não conseguimos enxergar além. Quando não conseguimos ver além deste mundo. Muitas vezes, irmãos, vivemos o trabalho árduo da sabedoria deste mundo e nós não encontramos aqui descanso para a alma. Irmãos, não adiantou nada para Salomão aqui acumular tesouros na terra. Não adiantou para Salomão aqui a busca incansável pela sabedoria. Salomão não encontrou benefício nenhum nos prazeres mundanos. Salomão não encontrou benefício nenhum nos prazeres, na loucura, nos tesouros, na sabedoria. Por quê? Porque tudo é vaidade. Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. E a ideia aqui de vaidade é como uma bola de sabão, muito bonita, mas no primeiro golpe de brisa, frágil, estoura e deixa de existir. É nada. Não há prazer, proveito, melhor dizendo, não há proveito no prazer, na loucura, nos tesouros, na sabedoria deste mundo. Não há prazer. Nada disso pode nos beneficiar na eternidade. A nossa sabedoria, então, deve estar onde? Ou olhar para onde? Nossa sabedoria está além dessa terra. Há uma sabedoria distante desta terra. Uma sabedoria que pode nos dar esperança. Uma sabedoria que deve ser o desejo do nosso coração e alma. A sabedoria que deve apontar para aquele momento em que descansaremos das nossas fadigas, dos nossos cansaços aqui, onde a nossa confiança será recobrada. Uma sabedoria que está apontando para a eternidade, algo que de fato pode preencher nosso coração e a nossa alma. A nossa sabedoria, ou a sabedoria dos crentes. A sabedoria é uma sabedoria personificada. Tem nome. É uma pessoa. A sabedoria para nós é Cristo. Ele é a nossa sabedoria. Se você anda cansado em buscar respostas em todas aquelas ciências que nós trouxemos aqui no início, como a pedagogia que citamos aqui, o máximo que você vai atingir é confusão, medo e desespero.
No entanto, irmão, Salomão nos convida a olhar para uma sabedoria que é eterna, nos convida a olhar para Cristo, e não para a vaidade do nosso tempo. Tá bom, pastor? O que nós levamos para casa? Como que aplicamos tudo isso no nosso dia a dia, na nossa vida? Como fazer com que essas palavras que foram expostas aqui tenham algum sentido para a minha vida, para o meu coração, para a minha alma? Irmão, repare uma coisa. Preste atenção. Assim como é discrepante a diferença que há entre luz e trevas, nós precisamos entender a profunda diferença que há entre a sabedoria e a loucura. A distância abismal que há entre as duas, sabedoria e loucura. No contexto aqui, o sábio é alguém que estuda a palavra de Deus, que se dedica à lei mosaica, que se dedica à lei do Senhor. O sábio aqui é alguém que encontra profundo deleite nos ensinos do Senhor. O sábio aqui é alguém que tem os seus olhos abertos para enxergar aquilo que está além do que se vê agora, aquilo que está além do que os nossos olhos, os olhos de Salomão alcançaram nesta terra. A sabedoria aqui para o hebreu é olhar, é mirar firmemente para o Senhor. Uma sabedoria que vai nortear a nossa vida, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso relacionamento familiar, com amigos. Uma sabedoria que faz sentido para nós. O sábio aqui é alguém que ouve os ensinos do Senhor, que vive pelas suas instruções, que teme ao Senhor, que é o quê? É o princípio do saber. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra do Senhor. O sábio aqui é alguém ali que tem os seus olhos clareados, abertos, límpidos, pela luz da eternidade. O que o move a eternidade do Senhor. Sabe, aqui não é alguém que deposita a sua esperança e sua confiança nele mesmo, no acúmulo da sabedoria, mas alguém que deposita a sua esperança e confiança na suficiência de Cristo, o nosso Senhor. Este é o sábio descrito aqui. A sabedoria que devemos acumular, insistir por ela, já é uma sabedoria que aponta para o céu, que aponta para a eternidade, que aponta para o nosso Senhor, aponta para Cristo. Todos buscam sabedoria onde? Aqui neste mundo. Eles estão preocupados em resolver os problemas da vida e buscam por uma ciência, uma sabedoria que seja santa, né? Que de fato vá trazer algum conforto para ele. Uma sabedoria endônica, materialista, e espera-se nela salvação. É assim os loucos, é assim que eles vivem. No entanto, irmãos, o mundo está cheio de tolos que sucumbiram, sabe? Sucumbiram diante dos bombardeios das informações, ditando o que eles devem fazer, o que eles devem ser. Eles estão aí aos montes dando cabeçada. É isso que a sabedoria mundana, ou a sabedoria à parte de Deus, provoca.
A crítica aqui, ou a leitura inicial, citando os diversos campos aqui de ciência, de sabedoria, não é para menosprezá-la, mas é para chamar os irmãos a atentar para o perigo que são essas sabedorias, a parte da sabedoria de Deus, longe, distante do Senhor. Elas se tornam um ídolo, uma arma, um perigo para a nossa geração. A parte de Deus é isso. Nada faz sentido. Nada faz sentido fora de Deus. Nada faz sentido longe, à parte do Senhor. Lutamos, trabalhamos, acumulamos tesouros na terra. E tudo isso vai para onde? Sepultura. Perece. Como vapor. Como neblina. Deixa de existir. Eu repito. A sabedoria, a parte de Deus, é tolice. É inútil. É inútil. Verdade, a vida, ela não tem um fim em si mesmo. Tudo passa, tudo é vaidade de si. Tudo. Mas nós fomos criados, irmãos, para a eternidade. Nós fomos criados para viver uma vida santa. Fomos criados para viver uma vida para a glória, para o louvor de Deus, e não para nos irritarmos com este tempo, não para experimentarmos a frustração com as paixões carnais próprias deste mundo, deste tempo. Irmãos, nós precisamos olhar para algo mais, para o amanhecer de um novo dia, onde prestaremos conta de tudo que será feito aqui debaixo do sol. Assim, irmão, você não andará nas trevas e terá uma visão expandida, clarificada pela luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algo que a fama, o dinheiro, a beleza, a sabedoria não pode nos dar. A parte de Deus, tudo isto é tolice. É tolice. É tolice ser um excelente médico, é tolice ser um excelente engenheiro, advogado, policial, enfermeiro, um pedagogo. É tolice ser tudo isso longe, a parte de Deus, vivendo as nossas vidas como se Deus não fosse nada ou não existisse. Isso é ímpio. É inútil a sabedoria. Muitas vezes estamos como Salomão, sabe? Cansados, afadigados, perdendo o gosto pela vida. E a única maneira da gente escapar desse ódio, a única maneira de escaparmos dessa dor pela vida, é olhando para uma vida além do mundo, é olhando para a eternidade, é mirar na providência da graça de Deus em buscar a sabedoria que lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, é lá. É pensando nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra, porque morrestes, diz o apóstolo Paulo, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O céu não é aqui. O céu não é aqui. E nós devemos caminhar. Há uma esperança para nós. Há uma esperança para nós. Nós seremos levados diante do Senhor. Seremos levados diante do trono de Deus, onde cantaremos hinos ao Senhor. James Smith diz o seguinte: uma hora depois de morrer, seremos um espírito puro e santo, não mais acorrentado, aprisionado, embaraçado e ferido por um
corpo de carne ou pecado e de morte. Serei um filho de Deus, desfrutando de um relacionamento com o Pai Celestial. Serei perfeito, como o meu Salvador é perfeito. Serei sem mancha diante do trono de um Deus que é sábio. E se você agora vive para Deus, mas andando aí como se Deus não existisse, esforce-se pela verdadeira sabedoria. Esforce-se por andar em pureza. Esforce-se por agradá-lo, por louvá-lo, por sua gloriosa perfeição e sabedoria nesta vida. E você estará entre os redimidos, os alcançados pelo Senhor, pela graça e a misericórdia de Deus. Que Deus nos ajude a vivermos a verdadeira sabedoria, não a sabedoria inútil deste mundo, mas a luz da sabedoria divina que nos conduz à eternidade. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Pai bendito, louvado seja o nome do Senhor.